Olá, gente linda e abençoada. E você diz amém. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes, agradeço sua visualização, peço que você deixe o joinha, inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Estamos aí meditando sobre o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, que vem trazer para nós informações sobre os acontecimentos do fim, a manifestação do anticristo e a vinda do Senhor Jesus. Vamos para a palavra de Deus? Mateus 24:14 diz: a vinda do Senhor e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Primeira coisa que nós temos que entender é que todo mundo tem que ouvir falar de Jesus. Antigamente as coisas eram mais difíceis, eles andavam de camelo, de cavalo, a pé, de barco. Agora é tudo muito rápido. Dificilmente a pessoa não tem um veículo, ou pelo menos uma bicicleta que seja, não é isso? Mesmo que ande a pé, mas tem os ônibus, tem metrô. Então assim, a facilidade de locomoção é muito grande. O avião, você consegue comprar uma passagem de avião e pagar parcelado. Por mais que a pessoa seja assalariada, ela consegue se locomover. E a rapidez, então, da informação? Através do YouTube, de e-mail, Facebook, viraliza. Milhões e milhões e milhões de pessoas conseguem visualizar informações num tempo muito curto. Então, dificilmente existe aquele que ainda não ouviu falar de Jesus. Então, a palavra aqui já começa falando para nós que é necessário que seja pregado em todo o mundo, nos 4 cantos da terra, falando sobre o plano de salvação, e então virá o fim. Em Daniel 12, versículo 1-3 diz: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo tem o nome escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todo o sempre. Olha, muita gente fala, é balela, é lenga-lenga, conversa furada, conversa desses crentes aí que Jesus veio, Jesus até hoje não veio. Há quantos anos vem falando isso? Você já viu que interessante? Daniel, de um tempo, os apóstolos de outro tempo, e eles falavam a mesma linguagem. Pergaminhos que estão sendo encontrados ainda, que ninguém sabia que existia, vem trazendo uma informação idêntica às que estão nas escrituras da palavra de Deus, na palavra santa do Senhor. Então ele já vem falando aqui que nesta ocasião até aqueles que acordarão, que estão dormindo, aqueles que morreram no Senhor, serão chamados. Então, como se dará? Quando é? Daniel perguntou, Senhor, quando é o fim? Quando será o fim? Em Daniel 8, versículo 17, diz, e veio perto de onde eu estava, quem? O arcanjo que falava com ele. E vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no tempo do fim. Então toda aquela revelação dos chifres, das guerras, da manifestação do bode, da manifestação do anticristo, da vinda do Senhor, o arcanjo Gabriel ouvia a voz de homem entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender esta visão. Então, ele ouviu que seria em tempos distantes, não seria naquela época, mas seria numa outra época que aconteceria toda essa revelação.
Aí você pode perguntar assim, os cristãos, os evangélicos, esse povo que fala de Jesus, que prega a palavra de Deus, passará a grande tribulação? Tem várias teorias. Eu particularmente acredito que nós passaremos a tribulação, a grande tribulação. Não todos, porque Deus está aí colhendo os seus, está havendo um movimento e Deus está tirando, colhendo a muitos. E alguns irão ficar sim para a grande tribulação. Vamos ver Apocalipse 7. Aqui no versículo que diz assim, o versículo 14. Vamos ler do versículo 13 em diante. E um ancião me falou, dizendo: estes são os que estão vestidos de vestes brancas. Quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nem sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre ele, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Então aqui está dizendo sim, que haverá um grande povo. Quem são esses vestidos de branco? Quem é essa grande multidão? Ele falou: olha, os que vieram da tribulação. Então aí já a gente esclareceu, não sei a tua linhagem de raciocínio, se você crê que sim ou que não, mas a palavra está dizendo isso para nós. E também fala em Atos 2, versículo 17 a 21. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visão e os velhos sonharão sonhos. E eu derramarei do meu espírito sobre os meus servos naqueles dias e profetizarão. Farei prodígios no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia e glorioso do Senhor. Então quer dizer que vem um grande avivamento para que se manifeste o grande dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Então, nós estamos vendo que Deus fala também sobre o grande avivamento na terra. E os judeus, missionários? Mas os judeus não aceitam Jesus como Salvador. Eles acham que Jesus é um profeta. Vamos ver o que a palavra de Deus fala para nós sobre o povo judeu. Muitos já se converteram ao cristianismo, não é isso? Aqueles que eram dos tempos antigos têm a sua salvação porque foram fiéis à lei de Deus, aqueles que morreram na antiguidade. E aqui a palavra ainda continua falando em Apocalipse 7. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo, que clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem foi dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número de selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Quando o anticristo se manifestar na terra, os judeus vão olhar e vai dizer: meu Deus, fizemos aliança com o cara errado. Vai acontecer isso, vai cair a ficha. E eles vão fazer o quê? Fugir para o deserto. Olha eles voltando novamente, saindo fora da sua terra, porque não vão suportar. E aqui está, que haverá esse selo em 144 mil de toda a tribo de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil, de Asser, 12 mil, de Simeão, 12 mil, Zebulon, 12 mil. Então ele vai falando de que esse povo de Israel também se salvará.
E depois dessas coisas vinha uma grande multidão, a qual ninguém poderia contar, que seriam quem? Todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então, quer dizer, o que nós falamos anteriormente, aqueles que passaram pela tribulação, aqueles que foram arrebatados, os que já estavam mortos, os que estavam vivos também, que subirão no momento da tribulação, eles serão arrebatados. Os mortos primeiro ressuscitarão e depois os que estiverem vivos. E posteriormente do povo de Israel também. Então, a palavra de Deus ela é muito clara para nós. Ainda diz em 2 Timóteo 3, versículo 1 a 5, sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Será que nós estamos vendo isso? Será que nós estamos vendo essa humanidade dessa forma? Pai contra filho, filho contra pai. Em Mateus 24, quando diz, quando é que acontecerá? Isso ainda não é o fim, é o princípio de dores. Pai contra filho, filho contra pai, terremoto, maremoto, pestes, fome, guerras, rumores de guerras. Tudo isso nós já estamos vivendo. Então, eu creio que o Senhor Jesus já está de pé, só aguardando a ordem. Porque a palavra de Deus diz, missionária, quando será esse dia? Desse dia e hora ninguém sabe. Nem o filho, nem os anjos, ninguém sabe. Só o Pai. Vai chegar o momento em que o Pai vai olhar e vai dizer, está feito. Vai buscar o teu povo. Vai buscar o povo que você resgatou com o seu próprio sangue. E ele então se levantará para buscar uma nação santa. Ainda diz em Mateus 24, vamos ler, versículo 29 a 31. E depois daqueles dias de aflição, que dia de aflição? A tribulação. O sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então, olha só como o povo não vai antes. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. De todas as tribos e a terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e glória. Ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os 4 cantos da terra, de uma e de outra extremidades do céu. Então, quando estiver ocorrendo a tribulação, o Senhor Jesus vem, e aqui está dizendo, todo olho verá. Ah, mas como que todo mundo vê? Televisão, internet. E outra, é um movimento em que o Senhor vai deixar patente aos olhos de todos. Não haverá quem estiver aqui na terra que não conseguirá ver. Todo mundo não vê o eclipse quando ocorre? É muito simples de se entender. Ele vem buscar o seu povo e fica um alerta para nós. O dia que o Senhor virá, segundo Pedro 3,10, virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os seus elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então vem como um ladrão, vem numa hora que ninguém espera. A gente conhece aí a passagem das 10 virgens, das 5 loucas, de 5 prudentes, em que 5 se prepararam. Então se prepara você também para a vinda do Filho do Homem, para a vinda do Senhor Jesus, porque isso aqui, essa terra, vai perecer. E aonde estiver o seu tesouro, aí onde está o seu coração, é onde está o seu tesouro. Que o seu tesouro possa ser no reino de glória. Que Deus te abençoe e fica para ti um forte abraço
da missionária Daisy.